espalha. Uma assim, pergunta o boa negócio. que o Save Manual mandou. Opa, Tá esse moleque Ah, é brabíssimo, se for o que eu tô pensando. Ele faz uns vídeos de eu acho que é ele. speedrun. Eu sempre vejo os vídeos dele Ele na mesmo. live. Esse moleque Perfil é bom verificado pra caramba. dele? Um salve aí pro Save ela Manual. perguntou, Thaís, pode falar se no quarto, que a gente já viu que ele tá ali, tem novas funções, novas interações, novas customizações? Sim, Legal, tem sim. Legal isso. Dá pra tomar Tá. banho, só que assim, gente, eu não sei se vai ser uma má notícia ou não. O primeiro tinha umas cenas de banho muito mais refinadas, assim, muito mais demoradas do que no segundo. Tá. Mas encheu o saco isso. Não, mas eu pulava depois de um pulava tempo, tudo. né? Eu pulava Não, tudo enche o também. saco. Tinha que... Ótimo, isso aí não vai fazer a Mas menor assim, você tem 2 ou 3 quartos, gente. Conforme eu vou falando, eu vou lembrando. Mas o da base principal é um quarto agora que você customiza, inclusive, o que tá na parede. Porque você não tem janela, você não tem nada. Tem a cama atrás de você, tem uma tela e na sua frente tem uma tela. E agora eles colocaram como se fosse uma rede social que parece um Instagram, parece um X, que tem fotos e tem curtidas e tem mensagens. Legal. Você já começa com algumas fotos, você pode tirar as fotos no meio do jogo e aí essas paredes do quarto você consegue colocar essas fotos. Tá. Você tem agora, eu não sei se vocês lembram no trailer que tinha uma imagem dele com um óculos de realidade virtual. Aquilo ali, Tem. então, aquilo ali é fora do quarto. O quarto realmente agora só tem a cama e uma pia. Fora do quarto, você tem como se fosse aquela parede que tem as armas. Uhum. E lá, não só as armas, que você pega a arma agora e você mexe nela pra ver os detalhes das armas, você tem esse óculos de realidade virtual que é o campo de treinamento. Ah, legal. Então essa é uma função que tá lá agora. O campo de treinamento é esse óculos de realidade virtual. Esse modo foto aí, você chegou a ver ele? Não. Ah, tá. Tem um modo foto que eu liberei, mas não chegou. Da parte que eu cheguei não estava nele. Tá. Que doideira, olha isso. É muito Que bem louco. feito, né? É. A gente tá As vendo Death animações. Stranding 2 e GTA 6, né? Esse que é o que a geração devia ser toda, É. né? A gente tá dando 2 jogos. Que estão definindo o que deveria ser, né? Mas assim, o modo foto, o que eu cheguei a fazer foi com o Sam mesmo. Tem uns cenários maravilhosos, inclusive quando você tá ali no topo da montanha, que normalmente é onde aparece a música tocando, né? Que é aquele ponto de contemplação. Você pode acionar o L3 e aí você fica com uma câmera aérea de 360, né? Uhum. E aí você consegue... Você tá ali andando, Uau. você aperta e aí ele vai Então é isso. a câmera aérea. Tinha uma coisa no primeiro, Ah, confesso que gostava. Que era você tá lá na entrega, e às vezes você tem os imprevistos. Sim. Que é você precisa mijar. E o boneco mijava no primeiro. aham. Ele continua no segundo? Continua. Ah, isso é maravilhoso. É, Ele tem que continua dar uma... mijando no segundo. Isso é maravilhoso. Mas é exatamente a mesma mecânica ou tem alguinho novo ali? Não, a mesma coisa, É o só mija. cogumelinho depois, Tá, né? nasce os cogumelos, é verdade. E vem cá, os materiais de construção continuam sendo os cristais quirais? Porque quando você Aham. elimina um EP, Cerâmica, nasce Sim, a né? mãozinha exato. assim, né? A mãozinha. Metais. Ainda tem... As coisas presentes no mapa são basicamente as mesmas. Então Tá. você ainda tem aquela árvore que é um chinelo, você ainda tem os Uhum. cristais quirais, você Legal. tem os criptobiontes. Boa. O que acontece é que eles mudam um pouco. Então agora você tem um criptobionte, acho que na parte do México, que ele é mais vermelhinho. E eles colocaram uma carinha fofa no criptobionte que você fica com dó de comer o bicho. Ele tem uma carinha de axolote. Mas assim, tem um novo criptobionte que ele é a mesma lagartinha, só que ele é todo cheio de espeto e ele é branquinho, que ele recupera energia. Uhum. Porque um Boa. recupera a vida e esse agora recupera a energia. Que mais? Os inimigos. A gente tem inimigos novos, né? Então tem as EPs agora. E tem um novo tipo EPs de... novas, né? EPs novas, Tem né? EPs Variedade novas, tem um maior. novo tipo de EP. Que foi esse você que tem- apareceu agora, o cabeçudo aí, né? Esse aí não tinha no Isso. Não, esse daí é chefão, né? É. Mas assim, essas EPs que elas te observam, né? Você não consegue prender a respiração São os e passar. Watchers, né, que você falou. Watchers, eu acho que é isso. É por isso que eu entrei na parte de falar do idioma. Perdão, gente, eu acabei me perdendo aqui. Mas você tem as EPs novas, você tem as criaturas quirais, que elas são. Parece um monte de aranha Uhum. e elas andam em MOBA. Uhum. E aí, o que Olha. que elas fazem? Além delas te darem dano, elas roubam as coisas que estão por aí. Se você derruba o equipamento, elas vão catar aquilo e vão sair correndo. Tá. Tem essas. Os mulas continuam? Os mulas continuam e agora eles ficam mais armados. Ele tem acesso a equipamentos, às vezes até parecido com os seus, assim, de armadura, de um mini. Como é que fala? Jetpack. Que ele tá aqui, aí ele faz um. E ele voa mas pro é outro legal, lado. Thaís, porque você falou que agora você pode deixar teu equipamento parado e ir Pode. lá, porque isso era um saco. Sim. Às vezes você passar por os caras roubavam tudo seu, cara. Tudo. Aí você tinha que ir lá tentar recuperar, era um saco. Isso daí vai ajudar bastante, né? E agora eu acho que um dos focos que a gente tem são os Ghost Mechas, que são esses robôs que aparecem por aí. Que inclusive vocês viram aí que tava enfrentando, tipo, uma tentáculos. tarântula, uns tentáculos aí. São os Ghost Mechas.
Tá. Eles são, assim, esses robôs meio vermelhos. Também é um novo tipo de inimigo. Tá, vamos lá. Vamos passar. A gente falou de gameplay, falamos do visual, não podemos falar sobre trilha. Legal. tem um negócio da Tá, música. vai. Mas aí eu não quero que você esqueça o que você ia me perguntar. É bem possível que eu esqueça. Então Talvez fale. eu já tenha. Ele já Você já tem esqueceu, Thaís. esquecido? Talvez. Tá bom. É instantâneo. Não. Tem- Fala o que você ia falar, porque eu vou Importante. passar pra história, pro que a gente pode falar. Tá bom. Vai lá. Ciclo dia e noite tem... o que eu ia falar, beleza. Música. Agora eles colocaram uma coisa que pra mim foi incrível. Você pode fazer a sua playlist, você pode escutar a música enquanto você está jogando. Porque antes você entrava dentro do seu Só nas quarto bases. e só você no ficava quarto. escutando. O que eles queriam, né? Não, enquanto você estava no mapa, o que eles queriam. Mas se você entrasse dentro da base, sim. você conseguia escutar Sim. as músicas que você já conseguia tinha selecionar, bloqueado. Isso. Agora você consegue montar uma playlist, colocar as músicas na ordem que você quiser. E Vai. aí, enquanto você estiver em terreno coberto por rede Kiral, você pode escutar a sua música. Legal. Putz, que legal, legal Bom isso. demais. Playlistzinha sua, Isso, Vai assim, ouvindo. sua das É. músicas que tem no das jogo. músicas que tem, claro. Zero, tem ciclo dia e noite, sim. E, inclusive, isso afeta em algumas missões, porque você tem, por exemplo, cargas que elas são sensíveis ao calor. Então já é falado, faça essa missão preferencialmente à noite ou num período de chuva, pra não Interessante. danificar Boa. a carga. Você sentiu que a noite tem mais perigo? Eu, particularmente, não senti muito, mas na entrevista com os developers, com os Aham. devs, né, os produtores do jogo, eles falaram que tem, assim, um grau de periculosidade um pouco acentuado à Então, um noite. EP que só aparece à noite, provavelmente, não? Não cheguei a constatar isso, assim, jogando. Mas eles disseram ali em É um entrevista pouco mais que ameaçador. talvez Uhum. agora tenha uma música, um efeito sonoro, quando começa a chover, que é um negócio, assim, muito macabro. Bom demais. Começa tipo um pianinho meio distorcido quando começa a chover. Que aí você fala, ih, caramba, vou mudar Vamos lá. toda a minha rota. Thaís, nesse tempo que você jogou, é claro que não deu tempo de você entender, ou deles contarem, presumo eu, Uhum. mais sobre a praia. Porque assim, um dos maiores mistérios que se tinha, e tinha pouca informação sobre, era a praia. Uhum. Quando você acessa, porque é muito rápido, quando ele vai e volta, ali, é um negócio muito rápido. Você sentiu que o caminho desse jogo é isso daí, pelo que você jogou? Mostrou algo a mais da praia no tempo que você jogou, que você pode ou não falar sobre isso? Tem um negócio importante que acontece que tem relação com a praia. Afinal de contas, o nome do jogo é Death Stranding 2 On the Beach. Na praia, né? Na praia. É. Tem um negócio muito relevante que acontece na situação da praia, só que aí eu não posso falar. Que eles falam assim, pontos importantes da narrativa vocês evitem falar. Tá. Então, assim, eles citaram 3 primeiros ali, que é logo no primeiro capítulo, que não pode falar, mas assim, eles falaram, usem o bom senso. Uhum. Então, essa parte eu acho que eu não posso. Se você quiser, eu posso te contar, assim. Não, depois você me fala. Depois. Mas você sentiu Mas- que eles vão progredir e vão explicar melhor o que de fato é a praia. Aqui. Possivelmente. É porque tá tudo atrelado a uma personagem que aparece. Tá. Uma das Tá. personagens apresentadas aí Legal. tá atrelada. Porque foi o que sobrou. A maioria das coisas que foram ditas no primeiro realmente se encaixa, muita coisa encerra bonitinho, fica algumas outras abertas, principalmente, né? Porque tem o negócio de pra ver o verdadeiro final, faça isso, faça aquilo. Mas acho que uma das coisas mais importantes e mais misteriosas era, de fato, o que carrega o nome do jogo, né? Que é a praia ali, o que é aquilo, por que ele acessa, pra onde vai, o que é. E é muito impactante, principalmente porque, aí eu vou dar spoiler do primeiro jogo, mas é uma parte muito importante, então eu espero que de fato eles contem. Mas sobre os personagens em si, porque tem alguns novos, né? Alguns bons novos, Tem, assim. A tem gente vai alguns sair novos. daquele núcleo Heartman, Die Hard, o o que Senna eles e a falam? Fragile. Deadman, né? Eles Deadman. dão uma explicação muito simples ali no começo do jogo. Fala que como a UCA meio que completou o que eles estavam fazendo, Uhum. todos meio que se afastaram. Uhum. Então aí entra dar espaço pra esses novos Pra personagens. esses Nova novos. galera. E Então- o pouco que você viu deles, o que você achou? É a mesma coisa do primeiro. Todo mundo tem um passado muito trágico, né? Eu, assim... Tem um negócio que acrescenta no quarto também que me perguntaram. Você tem... Tem um negócio importantíssimo agora nesse jogo, que é a DH Magellan. Que é uma nave / submarino. Tá. É meio como se fosse a sua base principal agora nesse jogo. E ela é uma nave, assim, que reúne uma tripulação que embarca com você, né? Nessa nova empreitada de conectar o continente, né? Na Drown Bridge. Uhum. E aí tem o Tarman, que aparece ali. O Dolmen, que é aquela marionete. Uhum. Tem essas personagens novas. Essa base, ela serve de ponto de TP.
de teleporte. Tá. É dito pra gente no começo do jogo que a Fragile, ela teve um tipo... No fim do primeiro jogo, ela tá assim meio encrencada pra fazer os saltos. Ela já não tá conseguindo muito bem. Ela desenvolveu um negócio que, se não me engano, a palavra que eles usaram foi saltofilaxia, uma coisa assim. Que ela não consegue mais fazer os saltos. Então, essa parte de TP, de viagem, você consegue fazer com essa nave. E aí, o bom dessa nave é porque você consegue levar veículo, carga, tudo que tiver ali com você. Você também tem outros pontos de TP que eles te liberam depois. As fontes termais acabam sendo pontos de TP. E tem um outro negócio chamado Transponder, só que aí são nos termos da Fragile. Você não leva carga nem nada dessas coisas. Essa tripulação que fica na DH Magellan, que se não me engano, gente, eu não cheguei a ver muito certo, parece que eu peguei por cima. Em português ficou DH Magalhães, acho. Essa nave, ela tem um ecossistema muito próprio desses personagens que vão convivendo entre si. Então, posso falar do trailer, né? Aquelas fotos que elas tiram ali, fazendo pose e tudo, é a galera da nave. Tá um pessoal junto ali naquela nave / submarino. Por que é submarino? Porque ele consegue navegar pelo Mar de Tar. Ele se afunda ali no Mar de Tar. Então, assim, no quarto da DH Magellan, tem opções do tipo livros. Agora você consegue parar pra ler livros. E ali tem easter eggs. Tem um, inclusive, que você olha e o Dolmen fica ali com você e ele fala assim, nossa, essa história do Moby Dick me lembra a época das produções clássicas e quando a gente tinha coisa muito boa, como, por exemplo, a Kojima Productions. Como assim? Você nunca ouviu falar na Kojima Productions? O Dolman fala com você isso. E aí, em uma dessas, você consegue uma foto, que eu também não vou falar em específico, mas aí quando você acessa essa foto e você mostra pro Tarman, aí ele conta a história dele. Entendi. Então aí você tem mais conhecimento sobre essa personagem. O Dolman, ele acaba virando um Mimir, tipo do God of War. Você acaba levando ele nas missões. Você pendura ele aqui na cintura e ele vai te falando coisas do jogo, coisas do mundo, dando os pitacos dele. E você também consegue usar ele como equipamento. Ele entra, não no lugar, mas a função dele é parecida com aquelas torres de vigia. Então você pega ele, arremessa no ar, ele vai planar. E aí você consegue, na visão dele, marcar os pontos de interesse do mapa. E aí fica marcado ali. Eu confesso que eu não usei muito, mas tava ali também. Tava presente, né? Sim. Muito legal, cara. Bom, eu Muito. acho que a maioria das dúvidas que eu tenho agora, eu vou perguntar em off pra Thaís, porque é coisa que eu tenho certeza que ela não pode falar. Mas, pô, excelente, Thaís. Acho que as coisas que é importante, né, que são importantes, que até onde você pode responder pro fã, de fato, acho que foi tudo respondido, assim. Tem mais coisas que agora eu tenho umas 300 perguntas, mas eu tenho certeza que não dá mais pra responder. O mas ambiente tá muito rico agora. Você completou o primeiro, né? Pra minha última, assim. Num ambiente geral que você viu de mundo, de gameplay, de trilha sonora, que não precisa falar dela, mas pode colocar aí englobado, o visual do jogo, desenvolvimento do Sam, que é um negócio muito importante depois de tudo que ele passou, da Fragile, que é uma personagem muito intrigante depois de tudo que ela passou, com o próprio Riggs, né? O que você viu nesse tempo que você jogou do segundo pro primeiro? É uma evolução muito grande? Tá realmente melhor? Tudo tá melhor aqui? Tem coisa que você sentiu falta do primeiro? O que você sentiu nessas horas? Eu acredito que agora, nesse segundo, ele tá muito mais convidativo. Ele tá... Não levem isso pro lado errado, mas ele tá com muito mais cara de jogo, sabe? Essa coisa de você já começar... de início, né? Pegar bem, assim. Porque assim, gente, o primeiro, realmente, ele é extremamente contemplativo ali nas primeiras horas. Você não faz muita coisa. Você anda e tá tudo bem, porque essa é a proposta do jogo. Isso não é demérito. O pessoal que fala assim, é um jogo de entrega. E não é demérito. Sim. Só não é pra todo mundo. Como não foi pra mim até as 10 primeiras horas, até, né, eu chegar a um ponto determinado ponto da história. Dá pra ver ali, ó. Então. Enchendo Não, o as rio. alterações no mapa são muito bonitas. Esse parece que é mais para todo mundo do que o 1 foi. Ele é mais convidativo. Mais convidativo nessa parte mesmo, de videogame, né? Porque você já começa com vários recursos que fazem sentido pelo conhecimento do Sam, né? Apesar de você estar liberando aos poucos as construções, mas ele ainda te dá mais possibilidades. Então você controla aí quando você vai fazer as entregas dia e noite, você escolhe se você vai invadir a base na base da porrada, se você vai no stealth. Você tem muitas opções. Então, e fora as interações com o ambiente, que elas mudam bastante, né? Então, uma hora tá chovendo e aí você não tem só que se preocupar com as EPs. Você tem que se preocupar se você tá entrando no território de EP e se no meio do teu caminho vai ter uma inundação que você não vai conseguir atravessar.
E aí você tem que pensar lá atrás. Falar, cara, eu tenho que planejar minha rota porque às vezes eu vou precisar de um veículo e não vou ter aqui na mão. Você tem muito mais florestas agora, pelo que, né, eu senti. E aí nessas É uma florestas... floresta grande ou é uma pequena área? Porque no primeiro tinha uma florestinha lá na Tinha uma primeira florestinha área pequena. direita, mas era bem pequenininha. Nesse daí, Olha, mas incêndio. é bem nessa parte onde pega o fogo. Olha. Onde Ah, tem na um incêndio. floresta. Você tá como se fosse num vale que você vai chegar num ponto de entrega que você precisa. E aí começa a chover baleia pegando fogo do céu, gente. Aí incendeia tudo. Olha, veículo. É, né? esse é o veículo. que você Que falou. legal. Tá no trailer, mas eu não cheguei nesse ponto. Tá. Mas, ó, então os tremores terrelares. Então, assim, mesmo na parte da entrega, o ambiente tá bem mais desafiador. Você não tem só que se preocupar com as EPs. Tá. Então, assim, você tem que se preocupar se a rota Perigos que você... ambientais, né? Um pouco de tudo, porque você Sim. tem EP que vai te enxergar, você tem EP que vai vir e moba no meio do mapa, você tem enchente, fogo. Lembrei agora ainda da gameplay, porque no primeiro a gente tinha os exoesqueletos. Que Sim. ajudava. Tinha o multiterreno, tinha pra neve, continuam os exoesqueletos. exoesqueletos E já tá continuam. liberado de início. Porque, tô te perguntando isso, porque inclusive o Davo uma vez reclamou disso e faz todo sentido. Que quando chegava na parte de neve, a galera desistia do jogo. Porque era um inferno andar ali. Mas o exoesqueleto mudava tudo isso, né? E, pô, já começar com eles muda tudo. Porque tem uma galera que acha chato ficar pulando terreno lá, que prende o personagem. E o exoesqueleto muda tudo isso. Tão lá, então. Então, tá. Eu acho que eles... Se eles não estão liberados logo de início, é assim, coisa de pouquíssimo tempo e ele já libera. Legal. Então, assim, você tem realmente bastante equipamento logo de início. Eu vi alguma coisa no trailer que eu ia falar, sim, essa questão de mobilidade e transição, tem uma outra coisa que se destaca bastante no trailer que a gente viu, que é o monorail. Agora você tem construções no mapa que são monorails. Então é aquele negócio que vocês viram, né, que era tipo um negócio amarelo, um vagão amarelo indo pro céu. Agora você tem pontos no mapa que são como se fossem minas, porque tem uns recursos ali, mas também se você revitaliza aquele ponto, ele vira um monorail. Você consegue carregar carga muito pesada, veículos, e o próprio Sense pendura pra ir de um ponto a outro. Eu revitalizei um apenas no mapa, exatamente isso daí. Eu revitalizei só um no mapa, mas pelo que eu entendi, vão ter vários. E aí você vai conseguir fazer um sistema todo. Então, assim, você pode andar de carro, você pode andar de caminhão, você pode andar no monorail, você pode ir a pé, você pode fazer a estrada, você pode ir de tirolesa. Isso é novo. Você pode atirar agora em cima do veículo também, né? Tem muita Tá coisa. bom. Ok, tem- mas tem- tá ali, então tem. Tem muita Tá coisa. bom. Inclusive, aquela parte é interessante, Tá. porque você chega aí num... Tá pertinho de encontrar com uma personagem bastante falada dos trailers. Tá bom, ok. Então, Thaís, juro, essa é a final, tá? Eu bom, falei que tinha um monte. O resto é Não. tudo pro spoiler, então eu não vou perguntar. O cara que jogou o primeiro, porque assim, ó, vamos ser sinceros. Beleza, ele vai ser mais convidativo, vamos ter mais coisas liberadas no início e você vai poder fazer as missões mais livremente. Só que é o seguinte, passou disso aí, ele vai continuar bem parecido com o que era o primeiro. Em suas mecânicas, vai ter entrega, provavelmente. Então continuaremos com o mesmo Death Stranding. O cara que não conseguiu jogar o primeiro, de fato porque demora pra engrenar, aqui ele vai jogar, ele vai conseguir, ele vai curtir, ou ele vai ter o mesmo problema que ele teve no primeiro? Cara, então, agora eu vou falar de uma experiência minha. De novo, eu e o Cross aqui, a gente se zoava, até porque eu não gostava do primeiro jogo. Demorou 25 horas pra eu falar, ok, peguei agora a vibe do jogo, vamos lá. E esse segundo, gente, Cross, eu vou falar um negócio aqui. Falei pro Dave, falei, atualmente, se me perguntar qual que é o jogo que eu mais quero jogar em 2025, eu vou ter que falar que é o Death Stranding 2. Ô, louco, legal. Ô, Bom demais. louco, ó. Pô, porque eu quero saber o que acontece Como vai depois. acontecer, né? É. Tá isso, é 40, isso aí. 54% de jogo e eu não quero, eu quero saber o que acontece no Bem-vindo ao resto. clube. Mas você jogou o Clair Obscure Não joguei ainda. e jogou Eu tô no Blue Blue Prince. Prince? Eu tô no Blue Blue Prince. Prince. Isso é uma coisa polêmica mas que eu é vou falar melhor já que já. o Blue Prince? Hã? Melhor que É o Blue diferente, Prince? né? É O quê? muito diferente. O Ah, Death não, muito Stranding. diferente, né, cara? É muito É muito diferente. diferente. E, obviamente, o tipo de mecânica que eu gosto é o do Blue Prince. É. Claro. São puzzles e tudo. Então, assim, gente, esse jogo, pra mim, o fato dele ter já colocado base pra você invadir essa parte mais de Aham, ação legal. mesmo no Sim, jogo, já agitada, diferenciou muito pra mim. É. Obviamente, você tem ainda o sistema. Eu não vou nem falar de entrega, tá? Eu vou falar que tem as entregas, mas basicamente de você conectar o ponto A pro ponto B. De você ir do ponto A ao ponto B. Ele tá com outra cara, ele tá com outro ritmo. Então, assim, eu gostei bem mais. Eu acho que se eu tivesse começado com um tipo de mecânica que o 2 se propõe, eu teria já gostado muito De mais início. do jogo. Faz sentido. Entendi. Então, assim,
Gostei muito do 2, de tudo que ele apresentou. Claro que assim, gente, é um monte de experiência junta, atrelada a esse Lógico. jogo, né? Foi até a oportunidade de jogar tipo, Lá. 30 horas esse jogo, de estar em Tóquio, que era um dos meus sonhos ir pro Japão. E aí eu fui. Foi imersivo, né? Foi imersivo, e ter É. oportunidade de visitar aquele estúdio, de ter oportunidade de falar com o Kojima. Então, assim, reúne tudo. Thaís, bem-vindo ao clube. Não, claro, você não sabe. Bem-vindo ao clube. Você não sabe. Ah, Sabe o que é Combine? Você já aprendeu, né? sim. Exato, a Claro. 7-Eleven, né? Não. Ele sabe Family bem. Mart. A Não, gente ok. ia É que- muito... o Family Só Family Mart Mart. é Eu sou melhor. fechadão com Family É, Mart. o Family Mart Entendeu? é melhor Esse que o 7-Eleven 7-Eleven. Maldito. Ele é americano, né, o 7-Eleven? É, mas ele é as não é mesmas real. comidas. Deve ser Não, o mesmo mas o que eu vou fornecedor. falar? né? No prédio. Mesma comida lá. No prédio da Kojima Nossa, eu queria um Productions, nigiri agora. tinha uma 7-Eleven. E essa 7-Eleven tinha uma Não, prateleira não, com Luzia. coisas da Kojima Productions. Uhum. O Bibi Pod, que tá esgotado no site, tinha 2 lá. E convertido no dia, dava assim uns R$680. Aí eu Por que peguei. você não... Oh, agora tá lá em legal, casa. Eu ia legal. perguntar Tá por lá que em não casa. pegou. Legal. Esse é a Legal caixa, eu vou demais. guardar essa caixa, né? Pô, É, isso essa aí, aí, meu é. amigo. Pô, que legal. Mas, ô Thaís, agora a gente falou do Death Stranding. Terminamos Death Stranding? Tem alguém Não tem sei, mais? vocês querem Não. perguntar mais alguma Não, queria coisa? parabenizar tudo que eu pela tenho é curadoria. spoiler. Tudo que eu tenho é spoiler. Spoilers? Obrigada, amiga. Eu tenho mais Parabenizar. pergunta pra ela, só que agora é sobre o Japão. Então eu vou esperar vocês agora. Ah, tá. Não, eu queria só Mas parabenizar a Thaís pela curadoria. Ah, imagina, Tirou gente. dúvida que o público tem, né? Gameplay, você se resumiu muito bem. Imagina. A gente publicou uma matéria no portal graças às informações que a Thaís trouxe. Tem aí no flowgames.gg, se você acessar agora, tem muita coisa, muito além do que a gente conversou aqui, tem muita coisa filosófica que o Kojima falou nessa Tem. entrevista, É assim. porque se de um de lado a verdade. gente tá conseguindo trazer essa parte mais de como tá o jogo per se, o Kojima trouxe mais a idealização do projeto, como que ele pensou, como que o roteiro foi alterado por conta da pandemia, É pra como que fã, ele né? enxerga essas... Pra fã mesmo. Exato. Então assim, Muito legal a entrevista mesmo. na íntegra o Mika colocou lá no site. Colocamos, eu e o Vini. Tá incrível. E é Muito legal legal. que ele falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim: o fato de vocês estarem aqui, cada um aí separou um tempo, todo Sim. mundo vive numa correria hoje. E né, ele falou na entrevista que a gente colocou lá. Falou, E vocês É falou. um tempão, vieram né? até É um aqui. tempão mesmo. Você ficou É. quantos dias lá? No total foi uma viagem de 10 dias. 10 dias é bastante pra É. uma press trip. É que se você Normalmente- considerar que 4 foi só ida e volta, Mas normalmente press trip é tipo 2, 3 dias. Era perto Todas do que eu hotel? fui é assim. era super perto do hotel. A gente ficou em Shinagawa e a produtora ficava assim uns 10 minutos de carro. Pô, Não, e ele que falou, e o legal. Death Stranding é sobre conexão, então ele falou assim, ele falou isso, né? Ele falou, o Death Stranding ele é de falou. conexão. Eu estou aqui me sentindo conectado com vocês que estão aqui. Aham. Muito doido, né? É Vocês porque falaram ele... da parada de que você falou pra mim no áudio, que ele seleciona o ator, ele sai com o ator. Sim, ele E- sai. Isso tava lá também. Ele. Quando ele Olha esses isso, atores grossa. que ele seleciona Olha aí. que foda. E são as É. fotos, né? Ele posta foto direto com a galera. Não, mas Deve ser é assim. mais profundo. É mais ó. profundo. Sabe o que ele faz? Quando ele tá interessado no ator. Por exemplo, o Luca Marinelli, que é Aham, o Neil, né? Uhum. E o que ele faz? Ele entra em contato, ele vai atrás, ele entra em contato assim, manda uma mensagem na rede social, manda um inbox. Oi, eu sou o Hideo Kojima, gostei de você no filme e tal, como a gente pode entrar em contato? Aí alguém responde, um agente. Por acaso, no caso do Luca, ele contou que o Luca falou assim pra ele, pô, Kojima, eu sou seu fã. É. Que Aí ele louco. disse que isso facilita. Eu já tenho uma conexão. É. Olha, Death Stranding, Death Stranding. Já tem Conexão, né? Aí ele chama o cara pra ir até o Japão e eles saem pra jantar. Vamos sair pra jantar, vamos fazer um passeio. By Hideo Kojima. E aí no jantar ele vai sentindo se cria uma conexão com aquele ator, com aquela atriz ou não. E aí ele quer, não é assim, não é que ele senta e fala do projeto, né? Ele contou isso, né, tá? Ele senta e fala do projeto. Olha, tem um jogo que é o jogo, no jogo você faz isso, aquele outro. Eu queria que você fosse esse personagem no jogo. Ah, tá bom, vamos conversar, vamos. Aí sai pra jantar, vai criando uma conexão. Muito legal. E é a partir É. dessa química que ele se sente convencido a escalar o ator ou a atriz. Aí tem mais. Que doido, né? Mesmo que Muito o ator doido. não conheça o Kojima, o que é muito possível, essa galera de Claro, Hollywood, é, nossa, eu claro, me acho claro. muito. Mesmo que ele não conheça. Ah, deixa eu ver então o primeiro jogo. Quem que tá lá? Tem o Mads. É. Tem só esse cara. Mikkelsen. Só tem esse homem lá. Tá bom pra você? Tá? Ah, então Pô, tá. a Margaret Então tá bom. Qualley, né? Qualley, Agora É. a Margaret Qualley tá bem Ela tá famosa, né? hypada É que agora ela tá mais em alta Porque que agora ela o deve Guilherme tá Del mais Toro, né, cara. cara? O Guilherme Del Ah, é Toro. verdade. É, Eu comecei Del a falar Toro. isso umas 3 vezes e É. acabava falando outra coisa. O Logo quê? que você entra na produtora, tem uma paredona preta gigantesca com autógrafos e mensagens e polaroids de todas as pessoas que passaram naquele estúdio de que legal, celebridades. legal. Então tinha Muito assim legal um isso. sketch do Guilherme Del Toro, que tava lá a foto dele, tinha do Sam Lake, tinha das bandas, Ah, então é, o tinha Sam Lake. mensagem do É. Apocalíptica, tinha Pô, mensagem Sam Lake do e Kojima Churches. se combinam, hein? Em
ideia, em criatividade, né? A mensagem que ele tinha escrito pro Kojima, se não me engano, fala assim, você faz parte do Dark Place, uma coisa assim. Legal. Legal. A Churchill Muito está legal. no segundo jogo ou eu não posso falar? Eu não posso falar de nenhuma cara. banda Porra, que tá Fênix. no jogo. Não Ah, pode. tá. Ô, Não, eu Thaís, digo, mas ela tá com músicas, não é? No primeiro jogo. No primeiro jogo tá com músicas. Eu perguntei mais nas músicas mesmo. As Então, eu não posso falar especificamente tá. das músicas, infelizmente. Se quiser, depois posso falar, assim. Aqui, às vezes, como que equipe, merda. na mesma produção, Agora, eu posso ô, passar a Thaís, lista inteira. Agora tem as perguntas boas também. assim. Lá vem. Ah. Sobre o nosso querido Japão, né? Ah, Porque ai, eu